obrigada por você estar aqui no meu canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde e fala de beleza também. Já fez sua inscrição? Curtiu meus vídeos? Então faz agora, porque o assunto de hoje é cirurgia de prótese mamária. Sim, você vai gostar do que eu trouxe para você. E quem está comigo hoje aqui para falar sobre essa cirurgia, sobre as técnicas de cirurgia de prótese mamária, é o Dr. Mário Bongiolo, ele que é cirurgião plástico. Obrigada pela companhia, né, doutor? Imagine, obrigado você pelo convite, Valquíria. Olha, é um prazer. Bom, a gente vai saber aqui com você hoje os avanços da mamoplastia, né? Como que é o tempo de recuperação, o silicone, as próteses, se hoje já modificou alguma coisa em relação também aos formatos, enfim. Todo mundo pode se submeter a uma mamoplastia de aumento? Toda mulher pode se submeter? Olá, pessoal, primeiro, né? A gente recomenda, Valquíria, que para a mulher se submeter a uma cirurgia nas mamas, ela tenha pelo menos 4 anos após a primeira menstruação. É quando as mamas já completam todo o seu desenvolvimento. Certo. Então, na maioria das vezes, isso vai acontecer cerca de 17, 18 anos de idade. A partir dessa idade que a mulher pode realizar esse tipo de cirurgia. E não há nenhum tipo de impedimento também, alguma mulher que tenha passado por algum trauma, alguma outra questão que possa também impedir uma cirurgia de prótese mamária? A gente tem uma atenção diferenciada nas mulheres que têm algum tipo de doenças autoimunes. Mas isso é raro de acontecer, né? Sim. Em algumas situações, por exemplo, lúpus, né, que é uma doença autoimune, o reumatologista tem que liberar essa paciente para realizar a cirurgia. Mas, de uma maneira geral, a cirurgia não tem assim, nenhuma contraindicação absoluta, não. E hoje, como que é escolhido, doutor, essa prótese? Porque parece que tem diferentes formatos, tipos de próteses. Como que funciona com a paciente no momento que ela chega no consultório e se define qual será o tamanho ideal, qual será o formato ideal? Como é esse processo? A escolha da prótese é uma etapa extremamente importante ali na consulta, né? E ela é toda personalizada. A gente vai levar em consideração, né, no momento da consulta, o desejo da paciente, né, se ela busca um resultado mais natural, mais elegante, um resultado um pouco mais marcado, né? E a partir daí, né, através de medidas, né, da mama, medidas de largura, avaliar o formato de tórax, vai se decidir qual o melhor formato de prótese a ser utilizado. Nós temos hoje, basicamente, 2 formatos que são mais utilizados. As próteses redondas, né? Que acabam deixando o colo da mama, o contorno mais cheio. E temos também as próteses em gota, né? Ou prótese anatômica, que elas são bastante utilizadas também, não só para as pacientes que querem ter um colo um pouco mais discreto, mas também para algumas alterações que existem na mama, né? Algumas pacientes têm a parte inferior da mama meio curta, e as próteses anatômicas, elas acabam projetando mais a parte inferior, deixando aquela mama mais bonita. Sim, então acaba sendo mais personalizado mesmo, né? Só por uma questão de escolha também. Não, e a escolha desse volume, né? Já falando, após escolhemos o formato, falar do volume, ela é toda assim, baseada nos tecidos da paciente, nos tecidos mamários, nos tecidos da pele, dos ligamentos da mama, para a gente escolher certo tamanho, não gerar estrias, por exemplo, né, na pele da mama, e realizar com isso, né, a cirurgia de mamoplastia estruturada com a recuperação rápida, né, que é a cirurgia que a gente mais faz. E essa mamoplastia estruturada é o que especificamente? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para explicar assim, como que foi evoluindo assim, a cirurgia de mama. Tudo bem. Se nós pegarmos assim, 10, 15 anos atrás, o cirurgião plástico, ao fazer uma cirurgia de prótese de mama, ele basicamente fazia um corte, que poderia ser embaixo da mama, na areola, né? Fazia um descolamento, né? Muitas vezes até com o dedo, assim, um descolamento não muito cuidadoso, até em alguns casos, e colocava uma prótese. O que sustentava essa prótese era basicamente a pele do paciente. Se o paciente não tinha uma pele boa, aquela prótese em pouco tempo caía.
Com o passar do tempo e com esses problemas que foram tendo, né, os cirurgiões plásticos foram se estudando, trocando conhecimentos e chegaram a um consenso assim, que a gente precisa estruturar o implante, né? Eu não posso deixar a prótese de mama lá solta dentro da mama, então eu tenho que ir atrás de estratégias para estruturar essa prótese. Eu não posso deixar a pele ser responsável por segurar, por sustentar esse implante. Daí que vieram as técnicas de prótese de mama estruturada, né? Então, a técnica estruturada, a gente vai utilizar o músculo, né? Uma porção do músculo, que passa mais assim na parte lateral da mama, para segurar a prótese, né? Ele vai ser nosso aliado. Então, o músculo vai segurar a prótese e, além disso, a gente vai reforçar toda a parte inferior da mama com um sutiã interno, que é uma rede de fios que é passada aqui embaixo para dar mais sustentação também para o implante. São fios, então, que você coloca? É um fio farpado, né, que é colocado. Com o tempo o corpo absorve esse fio, mas ali cria uma rede de fibrose, assim, que acaba sustentando melhor o implante também. Que interessante, hein? Que evolução, né? Sim. Porque quando você falou agora de cirurgia estruturada, eu já até fiz associação com outro entrevistado, que é a rinoplastia estruturada, onde você coloca, né, enxertos, enfim. Eu falei, como que é então essa mama estruturada? Agora está explicado. Então a ideia é justamente tirar, né, a responsabilidade da pele para sustentar aquele implante e com isso aquela linha de clivagem, que a gente chama, que é aquele contorno que a prótese faz, né, o decote da mama, eles ficam mais cheios por muito mais tempo, comparando com as técnicas mais antigas, né, enfim, que eram utilizadas. E inclusive o colo fica bem mais bonito agora, né? Sim. Eu tenho reparado em fotos, acompanhado os trabalhos, e os colos estão mais contornados, mais bonitos e durando por muito mais tempo, é isso? Esse é um outro ponto interessante. Às vezes no consultório chegam pacientes querendo um colo mais bonito atrás de um volume de prótese maior. E na verdade, com a alça muscular, com o sutiã interno, a gente consegue deixar o colo cheio com próteses de tamanhos menores até. Prótese de 300, 250, você já consegue um contorno mais cheio. E essas próteses são menos pesadas que uma prótese de 400, por exemplo, e vão deixar esse colo com maior durabilidade. Claro, né? claro. A prótese mais pesada vai ceder muito mais rápido do que uma prótese mais leve. Sem dúvida, né? Sim. Olha, e a questão de cicatrizes? Como estamos em questão? A cicatriz continua a mesma? Embaixo, na auréola? A gente fala entre cirurgiões, às vezes, que o sulco da mama, aquela parte aqui de baixo, né, a dobrinha da mama, foi feita para colocar a prótese, né? Porque através dessa região, a gente não agride em nada o tecido mamário, né? Que é uma preocupação também para que esse parênquima mamário, a glândula mamária, funcione, né? A paciente consiga amamentar quando for ter filhos. Então, quanto menos agredir a mama, melhor. Então, a incisão que a gente mais utiliza, tá? É a região do sulco da mama, tá? Sim. E através dela, Valquíria, a cirurgia ela é realizada de uma maneira até mais fácil de ser realizada e a gente consegue aplicar um protocolo totalmente diferenciado no pós-operatório, que é o protocolo de recuperação rápido. Nele, a paciente, após 24 horas, já retoma praticamente toda a sua rotina, todas as suas atividades diárias que não envolvem esforço físico. Eu achei super interessante isso, inclusive vi alguns vídeos seus de pacientes erguendo o braço no dia seguinte, né? Ao passo que a gente sabe que não pode nem dirigir, lavar o cabelo por 10, 15 dias. Como que isso é possível, doutor? Essa técnica, né, que é chamada técnica dual plane, né, com o protocolo do Fast Track Recovery, ela foi descrita, eu gosto de frisar isso, não é uma coisa muito nova, sabe? Ela foi descrita em 2001, né? Um cirurgião plástico americano chamado John Tabbets, ele descreveu uma série de trabalhos, né, e depois, cerca de 6 anos depois, publicou um livro até, explicando o passo a passo de como ele fazia, como ele realizava o pós-operatório, né. Através dessa técnica, o paciente já movimenta o braço completamente no mesmo dia da cirurgia. A nossa fisioterapeuta vai até o hospital e já começa as atividades, né, os exercícios de pós-operatório que a gente passa. No mesmo dia, a paciente já recebe alta, né, do hospital. Ela é até incentivada e orientada a voltar, né, à rotina dela o mais breve também. No mesmo dia pode sair jantar, por exemplo,
Não tem nenhuma restrição nisso, tá? E no dia seguinte, ela vai poder dirigir, vai poder pegar peso de até 15 quilos e movimentar completamente os braços sem nenhuma restrição. Pequenas caminhadas também de 2, 3 quilômetros, né? Não atividades físicas, mas caminhadas ao ar livre também são orientadas. E isso só é possível porque, voltando um pouquinho atrás, né, na nossa conversa, ali na hora da escolha da prótese, a gente vai fazer medidas e já definir o tamanho da prótese que vamos utilizar. Por exemplo, uma prótese de 250 ml, ela tem cerca de 10 centímetros de largura. No momento que eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer um descolamento exatamente de 10 centímetros, para aquela prótese entrar lá e ficar encaixadinha. Eu não vou criar um descolamento maior para aquela prótese se movimentar lá dentro. Então, eu fazendo esse descolamento customizado que a gente fala, eu tenho segurança em realizar movimentos, alongamentos com o paciente, sem aumentar risco de complicações. Sim, nossa, muito interessante. Mas todo mundo pode fazer, no caso, essa técnica de recuperação rápida? Quem, por exemplo, já fez cirurgia e tenha que tirar excesso de pele, que não possa utilizar mais a cicatriz do sulco mamário, de repente vai ter que retirar pele através de outro corte, também consegue essa técnica? Tá. Essa técnica, ela pode ser utilizada em quem vai colocar a prótese pela primeira vez, tá? Ou em quem vai trocar a prótese que já esteja atrás do músculo, tá? Nas outras situações, por exemplo, essa que você mencionou, que o paciente precisa tirar um pouco de pele da mama para levantar a mama, que é a mastopexia, uma outra cirurgia, nessa o paciente não consegue ser, vamos dizer, beneficiado dessa técnica de recuperação rápida. Tem uma recuperação um pouco diferente também, que eu falo sobre isso, né, até na nossa página do Instagram, principalmente, mas não é igual essas pacientes que levantam completamente o braço ou dirigem já no dia seguinte. Há avanços, lógico, né? A gente sabe, qualquer que seja a cirurgia, em qualquer fase e idade, mas é claro que essa também é específico para alguns casos, então, né? Tem que ficar ciente disso também. Senão já chega todo mundo lá querendo fazer uma segunda cirurgia ou uma terceira, troca de prótese e querendo essa mesma recuperação rápida, e não é assim, né, doutor? Sim. E quais as recomendações que você acha que são necessárias assim para antes de decidir por trocar a prótese ou colocar a prótese, o que a pessoa tem que ter em mente? Eu sempre faço essa pergunta no consultório assim, né? Por que você quer fazer essa cirurgia, né? Eu acho que a cirurgia plástica, ela tem um potencial assim de melhorar a autoestima, bem-estar. E se aquela cirurgia, se o paciente chegar a resposta dele for assim que não vai ter esse impacto, talvez não seja melhor realizar, né? Então eu acho que a cirurgia não pode ser só assim, não, eu quero aumentar porque minhas amigas estão fazendo, né? Eu acho que tem que ser algo que traga para a mulher assim algum ganho de bem-estar, de autoestima. Acho que esse é o ponto principal assim que a cirurgia plástica tem que ter. Qualquer cirurgia plástica, né? Sim. Não só a de prótese de silicone, sabe? Não, eu acho que mesmo que não tenha em mente esse desejo, eu acho que vai acabar ganhando uma autoestima depois, mesmo que não queira, né? Vai ser automático também para melhorar. Eu acho que o grande objetivo da cirurgia plástica é esse, né? Na prótese de mama, por exemplo, aquela paciente que usa sutiãs com enchimento, enfim, né? Não ter essa dependência, né, desse sutiã. Sim. Né? Acho que isso é importante. Né? Em outras cirurgias, os benefícios que cada procedimento tem. E tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter essa ciência que não é porque colocou a prótese, que hoje dizem que as próteses não precisam mais ser trocadas, também não é bem assim, é preciso um acompanhamento, talvez, não? Apesar, né, de todo o avanço que teve, a prótese ainda não é definitiva, tá? As próteses de silicone, elas duram muito mais do que duravam lá atrás. Na década de 80, né, até no início dos anos 90, as próteses eram trocadas a cada 5 anos. Tá? A mulher colocava, a cada 5 anos trocava. Dos anos 90 para cá, né, até o início dos anos 2000, a recomendação era a cada 10 anos. De 2000 para cá, 2005, a recomendação mudou, né? Então não existe um prazo para ser trocada, tá?
porém existe a necessidade de um acompanhamento, tá? Todo ano tem que realizar uma ecografia mamária, ultrassom de mama, tá? O ultrassom vai visualizar todo o contorno do implante, ver se a prótese não está rompida, tá? Ver se não tem líquido em grande quantidade ali dentro, tá? Então o exame é um exame fácil de ser feito, então anualmente vai fazendo o ultrassom. E a cada 5 anos é bem importante fazer uma ressonância, tá? A ressonância é um exame mais detalhado, que vai ver inclusive a espessura do tecido que se formou ao redor da prótese, vai medir, né, com mais exatidão comparado ao ultrassom, a quantidade de líquido que pode ter ali dentro. E esses exames que vamos falar, né, quando que precisa ser trocada ou não uma prótese. Sim, tá? com certeza. A maioria das próteses que a gente troca hoje em dia, elas têm entre 10 e 15 anos do que foram colocadas. Entendi. A maioria. Mas existem pacientes já com próteses há mais de 25 anos e estão bem. Sim, também é muito relativo também, Sim, né? sim. Cada organismo também, como é que se comporta. Doutora, adorei nossa entrevista, muito obrigada. Nós vamos colocar aqui embaixo também o seu Instagram, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, né? Não só essa cirurgia, mas muitas outras que você também realiza. Você gostou da nossa entrevista? Se sim, curte aqui também no meu canal, tá? E se não se inscreveu, tô esperando. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.